Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 28 de abril, quinta-feira da segunda semana da Páscoa. Nós continuamos tratando da liturgia da missa. O que é a genuflexão? A genuflexão é o ato de tocar o solo com o joelho direito, mantendo o esquerdo dobrado, e significa adoração. Faz-se sempre ao Santíssimo Sacramento. Se há tabernáculo no altar, se faz genuflexão ao entrar e ao sair do presbitério, porém não durante a missa, ou seja, faz-se genuflexão apenas ao se aproximar do presbitério no início da missa, e ao deixá-lo no final, não se faz durante a missa. Logo, quem se aproxima do presbitério, por exemplo, para proclamar uma leitura, fará apenas a reverência devida ao altar. Se se passa processionalmente de frente a um tabernáculo, não se faz genuflexão. Caminhar. O caminhar, especialmente de modo processional, é muito importante no rito romano e deve-se saber como fazê-lo. Normalmente caminha-se com as mãos postas, sem pressa e mantendo-se certa distância daquele que está à sua frente. O mesmo disse de quando se anda, por exemplo, no presbitério. Deve-se fazê-lo com calma e de modo ordenado, sem demonstrar pressa, mesmo que se tenha algumas vezes. Oscular. Oscular é um ato que demonstra mais que a simples veneração, que, por exemplo, exercemos ao realizarmos uma reverência. É um leve tocar de lábios no objeto que queremos reverenciar. Realiza-se poucas vezes na liturgia, sendo que demonstra a grande veneração que merecem o altar e o evangeliário, dependendo do tempo litúrgico, também a cruz. Incensar. Não se deve pensar que o ato de incensar seja supérfluo, ao contrário, deve-se ter um manejo com o turíbulo, evitando vários problemas com isto. Em uma celebração da Santa Missa, normalmente usa-se o incenso, ou incensa-se a procissão de entrada, a cruz e o altar, a procissão do Evangelho, as oferendas e o povo e as espécies consagradas na consagração. Na liturgia das horas, celebrada de forma solene, incensa-se o altar quando entoa-se o cântico evangélico. Da mesma forma, na exposição solene do Santíssimo Sacramento, se deve usar sempre o turíbulo. Em si, o turíbulo é composto de uma base fixa presa a 3 correntes, de uma parte móvel, que chamamos de opérculo, que desliza sobre as correntes, e uma parte fixa no topo destes, de onde saem as correntes, que chamamos de cápsula. Existe uma arte de incensar, devendo-se fazê-lo com calma e leveza, e é apropriado que todos aqueles que realizam as incensações e tomam parte como turiferário na Santa Liturgia, pratiquem o ato de incensar até encontrar a graça e a beleza necessária nesta função. Para a Santa Missa, dependendo do carvão usado, deve-se começar a preparar o turíbulo até 20 minutos antes da celebração. Se o carvão for especial, cerca de 10 minutos são suficientes. Porém, se o carvão não for apropriado, ou seja, normalmente o carvão vegetal comum, deve-se começar a sua preparação com bastante antecedência. Para o início da celebração, as brasas devem estar de tal forma que queimem o incenso imediatamente ao deitarem-no nelas. Durante a celebração, pode-se ser necessário trocar ou colocar mais brasas dele. Por isso é necessário, e parece ser mais simples, se fazer as brasas em um recipiente à parte do turíbulo e ir colocando mais nele conforme a necessidade. Na Santa Missa, especialmente, pode haver a necessidade de mais brasas entre as incensações do Evangelho e do ofertório. O tureferário deve ficar atento em relação a isto, evitando surpresas desagradáveis, como carvões que não queimam incenso, apenas cinzas sem brasas ou turíbulos que soltam labaredas. Existem 2 movimentos do turíbulo que chamamos ou denominamos ducto e icto, e cada um destes é usado em determinado momento da celebração.
O ducto é um movimento de balançar o turíbulo 2 vezes. Na celebração pode-se incensar com 2 ductos ou 3. Dependendo da situação, incensa-se com 2 ductos. As relíquias e as imagens dos santos expostas à pública veneração, porém aquelas imagens que contêm a imagem de Nosso Senhor, são incensadas com 3 ductos. Com 3 ductos são incensados o Santíssimo Sacramento, a relíquia da Santa Cruz, as imagens do Senhor solenemente expostas, as oferendas à Cruz do Alto, o livro dos Evangelhos, o Círio Pascal, o presidente da celebração, os concelebrantes, o coro, o povo e o corpo do defunto. Já o icto é o movimento do turíbulo balançando apenas uma vez em direção a um objeto. Usa-se 2 vezes na missa, quando se incensa o altar, fazendo-se com ictos sucessivos. Há sempre 2 normas a serem realizadas antes da incensação. O sacerdote, sempre que depõe incenso no turíbulo, o abençoa com o sinal da cruz sem nada dizer. Sempre que se aproxima ou se retira para incensar um objeto ou pessoa, faz-se uma reverência profunda a ele, porém não se faz referência ao altar ou às oferendas. Normalmente o turíbulo é apresentado para que lhe deitem incenso de tal forma que facilite o ato, ou seja, que nenhuma corrente atrapalhe o mesmo. Assim faz-se normalmente o seguinte: o turiferário, tendo o naviculário, vulgarmente chamado no Brasil de naveteiro, com a naveta aberta à sua esquerda, abre o turíbulo puxando o cadeado do opérculo para cima com a mão direita. Com a mão esquerda junto ao peito, ele segurará a cápsula, ou pouco abaixo dela, enquanto que com a mão direita segurará os cadeados, as correntes que sustentam a base. Tendo aberto o turíbulo, o turiferário o coloca na direção e altura necessária para que seja imposto incenso nele, com o cuidado de que nenhuma corrente atrapalhe, por estar no meio ou possa bater na colher. O sacerdote ou bispo imporá incenso no turíbulo, tomando a colher e deitando-o tradicionalmente 3 vezes. O turiferário manter-se-á assim até o incenso tenha sido abençoado, depois ele descerá com calma a corrente do opérculo, mantendo-o pouco aberto, mudando de mão a cápsula, se necessário, como será, por exemplo, na procissão de entrada. Nas procissões, o turíbulo vai à mão direita, balançando-se para a frente e para trás, de lado do corpo do turiferário, enquanto a mão esquerda fica à altura do peito. Neste caso, o naviculário ou naveteiro carregará a naveta do lado esquerdo do turiferário, mantendo-a fechada. Dependendo da igreja ou dos costumes, ele pode ser usado não de forma paralela, mas quase diagonal ao corpo. De modo tradicional e normalmente quando há diáconos presentes que servirão junto ao turíbulo, pode-se inclusive ter-se apenas uma pessoa que leve o turíbulo e a naveta. Neste caso, o turiferário carregará com a mão direita o turíbulo, tendo o polegar na argola maior e o médio na argola menor da corrente, sem mover o braço ou corpo, balançando-o diagonalmente em relação a si, enquanto que na mão esquerda no peito segurará a base da naveta. Para se incensar com alguns ductos, normalmente procede-se assim: o turiferário abre um pouco o turíbulo, puxando o opérculo para cima com a mão direita. Com a mão esquerda junto ao peito, ele segurará a cápsula, enquanto que com a mão direita ele segurará as correntes que sustentam a base e, consequentemente, o opérculo, que estará pouco acima dela. Ele erguerá o turíbulo à altura dos olhos e realizará as 2 balançadas do mesmo. Se for necessário incensar-se 3 vezes com ductos, como no Evangelho à cruz, não se precisa descer o turíbulo a cada ductus, apenas dá-se uma pausa em cada um deles. Para se entregar o turíbulo para alguém, tomando-se que todos são destros, normalmente faz-se assim: a mão esquerda segurará o topo da cápsula e a direita o topo do opérculo. Assim o diácono ou o sacerdote que for recebê-lo já o receberá de tal forma que poderá começar a incensar normalmente, sem precisar de trocar de mão. Para receber, faz-se o procedimento acima, recebendo com as mãos opostas.
Tradicionalmente, incensa-se também em ordem, primeiramente o centro, depois a esquerda e a direita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que santidade divina, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos. Segura firme nessa palma. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Quero ver seus braços erguidos comigo. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que lindo! Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Os que esperam o Senhor, ergam seus braços. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá.